Olá pessoal que acompanha o Ideias Complexas, mais uma vez muito obrigado por sua audiência. O Mas Como Assim Professor de hoje vem com uma questão que surgiu dos vídeos sobre o conservadorismo. Ontem me perguntaram o seguinte: professor, qual a diferença entre o imperador e o rei? Ou tanto faz chamar o monarca disso ou daquilo? E aí eu tive que escutar a dita resposta. O rei exerce o poder e representa um estado pequeno, homogêneo. E o imperador representa um estado grandioso, enorme, com várias etnias dentro dele. Você acredita nisso? Resposta errada, meu caro. O problema é que aqui no Brasil, até entre os monarquistas, as pessoas não dominam esse assunto e para resolver esse imbróglio, hoje, como assim, professor? Imperador ou rei? Para começar esse programa, a gente vai retroceder no tempo até alguns anos antes de Cristo. Naquela época, Júlio César governava como ditador perpétuo e pontífice máximo toda a Roma, ainda república. Ele nunca chegou a ser imperador. E pelo fato dele receber o título de princeps, ou seja, o principal entre os romanos, e censor vitalício, além de ditador perpétuo, os outros senadores, os outros 299 senadores, chegaram à conclusão de que Júlio César tinha poder demais nas mãos. E aí, em 44 a.C., acontece o que todo mundo sabe que aconteceu. Chamaram Júlio César ao Senado e o mataram a facadas. Nisso, assume a cadeira de senador o seu sobrinho neto e filho adotivo, Otaviano. Otaviano chama para si a primeira coisa que Júlio César deixou de grandioso, o seu nome. Ele começou a se chamar Caio Júlio César Otávio Augusto. Por quê? Porque além de receber o título de pontífice máximo de Roma, ou seja, o interlocutor entre Júpiter e os outros deuses e o povo romano, ele também pegou o nome de César e transformou em título. Por quê? Porque César foi o general romano mais vitorioso da história, de toda a história do Império. Ele não dominou apenas a Gália, como nós já ouvimos falar, né? Mas ele também avançou sobre a Suíça, sobre a Bélgica, sobre a Alemanha e consolidou o poder de Roma sobre o Egito e sobre a Palestina, a Judéia, né? Então, Júlio César se tornou uma pessoa muito famosa e César acabou se tornando sinônimo de poder militar. Por isso que, e já atentem para esse detalhe, os imperadores do Oriente, né, gostam de ser chamados até hoje de Césares. Tá? O czar russo, o czar da Bulgária, o Kaiser da Alemanha, todos eles Césares. Por quê? Por causa da liderança militar. Mas não para por aí. Tá? Otaviano Augusto, não satisfeito, começa uma guerra civil contra um outro sujeito que queria esta herança simbólica e política de César, Marco Antônio. Marco Antônio foge para o Egito, se casa com Cleópatra e faz um embargo de alimentos, principalmente de trigo, a Roma. Otaviano organiza a marinha romana, vai até o Egito, vence Marco Antônio, acaba com a guerra civil. Isso dá um lapso de 17 anos de briga
A coisa não se resolveu do dia para a noite. Só que daí quando ele volta, ovacionado pelo povo, igual o pai dele foi, muitas vezes, por causa das vitórias militares, ele chega no Senado e fala: vem cá, agora quem manda aqui sou eu. Eu não quero só o título de príncipes, de ditador vitalício. Naquela época, os 300 senadores tinham o poder, além de criar tributos sobre os seus domínios, para sustentar milícias particulares que também comporiam o exército de Roma, eles tinham o poder de impéria, que era um lacinho roxo que eles penduravam na toga. E a toga do senador romano era branca e vermelha. Além disso, tinha esse lacinho, essa divisa no ombro, que eles carregavam, dizendo: olha, eu tenho poder de império sobre uma determinada divisão do exército romano. Otávio vira e fala: não tem mais, meu amigo. O único que tem agora o poder de impéria sobre todo o exército romano sou eu. Pode dar esses lacinhos todos aqui. E outra, a partir de agora, o único cara que veste roxo nessa história sou eu. Vocês podem vestir qualquer outra cor. O roxo é a cor do imperador. Eu mando sobre os tributos, eu mando sobre as leis, eu mando sobre o exército e eu mando em todos vocês. E outra coisa, eu tenho uma guarda própria, chamada guarda pretoriana, que, para não se confundir com a outra, também vai vestir roxo. E aí, Otaviano Augusto se torna o primeiro imperador de Roma. Por quê? Porque o imperador, atentem para essa diferença, porque isso explica tudo. O imperador é cônsul, ou seja, ele representa o Estado, inclusive para fora de suas fronteiras, e ele é chefe máximo de todas as forças armadas do país. Tá certo? Mas aí você pode me perguntar: mas professor, calma lá, espera aí, só um pouquinho. Mas e a Rainha Elizabeth? A Rainha Elizabeth ela não é imperatriz, ela é rainha. E ela é chefe do Estado-Maior das forças da Grã-Bretanha. Sim, é verdade, é muito verdade, né? Só que ela é uma chefe simbólica desse serviço do Estado, certo? Ela continua exercendo o serviço diplomático. E para isso ela nomeia o ministro, existe um ministro que cuida do serviço diplomático da rainha ao redor do mundo, né? Mas note, o imperador, ele é um líder militar de fato. Não tem nada a ver com tamanho. Não tem nada a ver com tamanho de país, tá? A Rainha Elizabeth, por exemplo, reina sobre o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Só aí tem mais de 18 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de área, com uma população que não é nem um pouco homogênea. E todos reconhecem a coroa de Sua Majestade. Por outro lado, vamos pegar o exemplo do czar Simeão II, o último monarca da Bulgária, deposto por um golpe comunista. Simeão II reinava sobre uma área de 110 mil, quase 111 mil quilômetros quadrados, sobre uma população extremamente homogênea, que seguia uma só religião, o cristianismo ortodoxo. Ele deveria ser rei, mas ele é czar, ou seja, imperador. O imperador Naruhito, do Japão, a área de domínio dele é de 377, 378 mil quilômetros quadrados. Uma área muito pequena, se comparada com a área do Brasil, que era um império, e a área de um reino, o Reino Unido e a Commonwealth,
que é a área onde reina Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, certo? Então por que ele é imperador? Por isso, porque ele responde diretamente pelas Forças Armadas japonesas. Ele é o comandante em chefe. E ele é um comandante em chefe de fato, e não apenas de Yuri. Certo? Então, terminando a pendenga, imperador, além de chefe político, ele é de fato líder militar, chefe militar e chefe do serviço diplomático de um país. Ele pode ou não outorgar esse poder a uma outra pessoa. Ele representa o Estado. Querem outro exemplo? Napoleão da França. Quando Napoleão se coroa, se autoproclama, ele não se autoproclama rei, ele se autoproclama imperador e vai para o campo de batalha comandar os seus soldados. Certo? Imperador. Quando alguém fala em nome da França, é ele que fala em nome da França e não alguém de um corpo diplomático profissional. Afinal, ele é o imperador. Já o rei, né, ele tem um Estado maior que exerce o poder sobre as Forças Armadas em seu nome e tem um corpo diplomático que pode ou não trabalhar pelo Estado em seu nome também. Desfeita essa confusão enorme, eu espero que você tenha aproveitado o vídeo e até mais.